A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Birigui, estado de São Paulo. Campo de trabalho sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo a essa pré-aula. Nós estamos na segunda lição da revista do primeiro trimestre de 2021, que traz por tema o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos estudando o Espírito Santo. A lição de hoje, a lição de número 2, traz o título A atuação do Espírito Santo no plano de redenção. O textual está registrado em Atos, no capítulo 9, no verso 31, que nos diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Eu quero destacar aqui as coisas que estavam acontecendo com a igreja nesse momento. Eles tinham paz, elas eram edificadas, elas se multiplicavam e andavam no temor e na consolação do Espírito. Mas o versículo diz assim: assim pois. O que seria esse assim pois? Seriam os motivos pelos quais estava acontecendo tudo isso na igreja. Por que é que as igrejas estavam se multiplicando? Por que é que havia paz nas igrejas? Vamos analisar cada um deles. Por que havia consolação? O contexto que eles estavam vivendo era um contexto de perseguição. A Bíblia vai nos dizer que por causa da morte de Estevão se levantou uma grande perseguição nos crentes que estavam em Jerusalém. E eles começaram então a sair de Jerusalém, ficando lá só os apóstolos. E nessa, digamos, debandada de todo o povo, eles iam passando por vários lugares, passando por muitas cidades e iam anunciando o evangelho. Então perceba que essa multiplicação, ela teve início em uma perseguição. O texto vai dizer também que havia paz nas igrejas. Por que é que havia paz? Porque em dado momento, aquele que assolava a igreja, que trazia o maior perigo para a igreja em termos de perseguição, que era Saulo, ele se converteu. Nós encontramos isso registrado no livro de Atos. Então isso promoveu uma certa paz para a igreja. Diz também que elas eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Por que o temor do Senhor? A Bíblia vai dizer que Deus realizou grandes sinais, grandes prodígios. Basta nós analisarmos quando Ananias e Safira quiseram mentir, porque venderam uma certa propriedade, apresentaram aos pés dos apóstolos, acharam que aquilo trazia um certo reconhecimento, um certo status, e eles tentaram mentir, falaram que venderam a propriedade por um determinado preço quando tinham vendido por outro. Pedro disse que eles iriam morrer e ambos morreram. E a Bíblia vai nos dizer que aquilo trouxe um grande temor sobre o povo. Um temor tão grande que as pessoas tinham até medo de se juntar a eles, temendo de repente ser punido pelo Espírito de Deus. Então havia temor na igreja, as pessoas reverenciavam o nome do Senhor. E havia uma consolação, claro, porque eles haviam perdido seus bens. Muitas pessoas haviam perdido as suas propriedades, foram perseguidas, e o Espírito Santo consolava cada uma delas. Se não bastasse isso, as igrejas se multiplicavam também devido à atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Os próximos textos, como em Atos 13, por exemplo, vai falar da primeira viagem missionária. E nós vemos ali que o texto vai dizer assim: na igreja que estava em Antioquia havia muitos mestres e profetas, e enfim, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o próprio Espírito Santo, ele chama, ele capacita e ele envia esses missionários. E isso está linkado com o nosso tema, né? A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O próprio Espírito estava comissionando aqueles missionários, e aqueles missionários iriam pregar a palavra e muitas pessoas seriam salvas.
A verdade prática nos diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Ora, o Espírito Santo ele atua continuamente na igreja. Enquanto ele está... Jesus foi interrogado por Nicodemos, que disse assim: "Bom mestre, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com eles." E aí Jesus responde: "Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo." Nicodemos responde: "Como pode um homem nascer de novo?" Então esse nascer, e Jesus responde: "Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus." Então perceba que esse nascer de novo, ele é uma atuação do Espírito Santo. Então quando o comentarista diz aqui que essa atuação é contínua e dinâmica, ela é contínua por quê? Enquanto o Espírito está promovendo o novo nascimento na vida de uma pessoa, na vida de outro, ele já está promovendo o amadurecimento. Na vida de outro, ele já está chamando para o ministério. Na vida de outro, ele já está dando dons espirituais. E aquele que nasceu de novo agora, futuramente ele vai passar por um processo de amadurecimento, que é o Espírito Santo que faz. Então o Espírito Santo está sempre atuando na vida da igreja e na vida dos crentes individualmente. É o Espírito Santo que vai promover arrependimento no nosso coração, no coração do pecador, para que ele aceite Jesus. A Bíblia vai nos dizer, em Atos 16:14, que uma certa mulher vendedora de púrpura chamada Lídia estava ouvindo Paulo pregar. E a Bíblia vai dizer assim: o Senhor lhe abriu o coração para que prestasse atenção naquilo que Paulo estava dizendo. Então o Espírito Santo, ele atua no coração da pessoa, dessa pessoa que não conhece o Senhor Jesus, para que ele venha conhecer. O Espírito Santo, ele vai dar o entendimento, ele vai convencer a pessoa de que aquilo que está sendo pregado é verdade. O primeiro tópico vai nos dizer o Espírito Santo como promessa. E o comentarista vai nos dizer assim: a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno. Por que Deus Trino? Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Por que Uno? Porque apesar do Pai ser Deus, o Filho ser Deus e o Espírito Santo ser Deus, não são três deuses, mas um Deus só. Alguém pode dizer: eu não consigo entender. E é muito natural que não se entenda, porque nós estamos falando do ser divino, estamos falando do próprio Deus. Então nós adoramos, é aquilo que é dito no credo de Atanásio, nós adoramos a unidade na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e nem separar as substâncias. Vamos lá, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo. A própria promessa da vinda do Messias já colabora a ideia de que o Espírito Santo estaria presente. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, para abrir as vistas aos cegos, e enfim. Quando nós vamos ver esse texto, é um texto do profeta Isaías, que faz essa citação em Isaías 61, verso 1. Mas o Senhor Jesus aplica esse texto a ele mesmo. Isso acontece em outras passagens bíblicas, como Atos 8:32, por exemplo, quando o eunuco da rainha dos etíopes, Candace, ele tinha vindo a Jerusalém para adorar, estava voltando para a Etiópia, estava lendo o profeta Isaías, e o evangelista Filipe se aproxima dele e diz assim: você entende o que você está lendo? E ele disse: como que eu vou entender se alguém não me explicar? E o trecho que ele lia era: eis que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E ele pergunta: de quem
o profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro? E Filipe então mostra para ele que ele estava falando de outro, estava falando do Senhor Jesus Cristo. O mesmo se dá nesse texto de Isaías 61, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Apesar de ser Isaías que está falando, essa aplicação é feita pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz que o Espírito está sobre ele. E ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então não dá para imaginar a vinda do Messias sem a vinda do Espírito Santo. Prosseguindo aqui, subtópico 2, na Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Como foi a atuação do Espírito Santo antes do Pentecoste? Ela era seletiva. O Espírito Santo capacitou juízes, capacitou generais, capacitou líderes, capacitou artífices para trabalhar em obra esmerada para a construção do tabernáculo, para detalhes do templo. O Espírito Santo ia capacitando essas pessoas. Mas a profecia de Joel 2, 28 e 29 diz assim, que viriam dias em que Deus, os últimos dias, por sinal, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Por que o texto diz sobre toda a carne? Porque lá no Antigo Testamento era um derramamento seletivo. Era um pouco para um pouco para outro. Como foi no caso de Moisés, que Deus disse que iria tirar do Espírito que estava nele, Moisés, para repartir entre os demais, para que eles ajudassem Moisés a liderar o povo. Então, no Novo Testamento, após o Pentecoste, a promessa é: derramarei do meu Espírito sobre toda. Por que é que o texto diz toda? Porque no Velho Testamento nós vamos encontrar uma predominância de homens. Eram raras as mulheres que tinham. Agora, depois do Pentecoste, não existe essa diferença. O texto vai dizer: os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos. Então, seria um derramamento indiscriminado do Espírito Santo. Não haveria mais esse lado seletivo, essa escolha. Todos quantos quiserem podem receber o Espírito Santo. Essa que é a grande diferença. No Velho Testamento era para funções específicas. Agora, no Novo Testamento, é um verdadeiro derramar. É como se no Velho Testamento fosse conta-gotas. Gota para o artífice, gota para o juiz. Agora não, é um derramar. Então, muito mais pessoas serão alcançadas. Subtópico 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador está associada à volta de Jesus aos céus. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Ora, quando Jesus diz que enviaria outro Consolador, ele se refere a um outro da mesma natureza, da mesma essência, ou seja, um ser divino. Agora, para que esse Consolador executasse a sua função, Jesus deveria executar a dele. Por que o texto diz que estava ligado à obra expiatória do Calvário? O termo expiar significa cobrar, ou melhor, cobrir, reconciliar, pacificar. Quando nós vamos ver na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 17, vai nos falar sobre o propiciatório. Quando Deus manda Moisés fazer uma caixa de madeira, que seria a Arca da Aliança, ela era toda revestida de ouro, e por cima haveria uma tampa, que tinha 2 querubins, um de cada lado, e eles encostavam as asas um na asa do outro. Isso está registrado em Êxodo 25, do verso 17 ao 22, mas eu quero ler somente o verso 22 para a leitura não ficar extensa, que nos diz assim. Verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O texto vai dizer que era para colocar alguns testemunhos. E que testemunhos que são esses? A vara de Arão, o maná e as tábuas da lei.
Se nós formos observar, todas essas três coisas denunciam o homem como pecador, como rebelde. Os 10 mandamentos, as tábuas da lei, né, os mandamentos, porque quando Moisés desceu do monte, o povo havia se prostituído com outros deuses, estava adorando o bezerro de ouro. E Moisés então quebra aquelas pedras. O maná, porque quando Deus mandou o maná, ele disse: vocês vão juntar cada dia a sua porção. Não se deve juntar para o dia seguinte. Mas a Bíblia diz que alguns deles juntaram, porque não creram na provisão para o dia seguinte. Eles juntaram, acumularam e criou o bicho. E a vara de Arão, quando alguns dentro do povo quiseram, intentaram se tornar sumo sacerdote também, alguns levitas, e Moisés então faz um desafio ali e fala assim: a vara que brotar, esse é o homem que Deus escolheu. E a vara de Arão então brota, produz flores e produz botões, tudo no mesmo instante, tudo num só dia, mostrando que aquele era um milagre, que Deus havia escolhido Arão. Mas essas três coisas testificavam que o homem era rebelde, e essas três coisas estavam dentro da arca. Por cima, o propiciatório. Porém, quando o sumo sacerdote adentrava naquele lugar no dia de Yom Kippur, a Bíblia diz que ele aspergia sangue sobre aquele lugar, com seu dedo ele aspergia sangue sobre aquele lugar. Simbolicamente, quando Deus se manifestava ali debaixo das asas dos querubins, entre os testemunhos que indicavam que o homem era o rebelde, que são os três testemunhos que eu acabei de citar, e entre a presença de Deus, havia o sangue que estava cobrindo aquela transgressão. Isso é simbólico para apontar para o Senhor Jesus, que quando veio ao mundo, João Batista viu a sua aproximação e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, por que é que esse tópico vai dizer que a vinda do Espírito Santo estava ligada à obra expiatória de Cristo? Porque agora Jesus está tirando o pecado do mundo e o Espírito Santo vai convencer as pessoas de que isso é verdade. Por isso essas coisas estão interligadas. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. Ou seja, são da mesma substância. Aquilo que nós citamos no credo de Atanásio. O termo paracleto, ele vem da preposição para, que significa ao lado de, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar. Então nós poderíamos dizer assim, que o termo paracleto significa chamado para estar do lado, chamado para estar perto. É como um advogado, quando ele representa o seu cliente ali num tribunal, e ele está do lado do cliente, e é ele quem fala pelo cliente. Essa que é a ideia aqui. Por isso é chamado de paracleto, é alguém que está do lado para defender. Ele coloca aqui, o comentarista coloca aqui: a ideia de paracleto é de alguém chamado para estar do lado para ajudar. A tradução consolador é a mais apropriada no contexto da promessa anunciado por Jesus no Evangelho de João. Subtópico 2, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. É interessante nós notarmos, falando aqui sobre ensinador, que o texto bíblico vai dizer assim: aquele Consolador, o Espírito Santo, que em nome do Pai, ou melhor, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ora, quando nós falamos em lembrança, nós estamos falando de alguma coisa que nós vimos, de alguma coisa que nós ouvimos, porque não dá para lembrar de algo que nós desconhecemos. Mas o texto não diz só isso, o texto diz que o Espírito Santo vos ensinará. Existe ainda Lucas 12:2, vai dizer assim: quando vocês forem levados diante do sinédrio, não fiquem preocupados com o que vocês vão responder, porque o mesmo Espírito vos dará o que falar. Então, além de lembrar, o Espírito Santo colocaria palavras
na boca dos discípulos, como coloca até os dias de hoje na boca dos seus servos. Quando Jesus estava no mundo e ele começou a pregar, começou a ensinar, alguém exclamou e disse: não é esse o filho do carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E esse mesmo acontecimento se deu na vida dos discípulos, quando eles estavam diante do Sinédrio. Pedro e João, no caso, porque eles tinham curado um homem, e eles chamaram os dois diante do Sinédrio e disseram assim: em nome de quem vocês estão fazendo isso? E eles então dizem: nós somos interrogados acerca de alguma coisa que nós fizemos a um homem, de um bem que nós fizemos a um homem. Nós queremos dizer que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. E eles citam um texto bíblico, que eles dizem: ele é, na verdade, a pedra que os edificadores rejeitaram. E os homens então ficam espantados ao saberem que eles eram indoutos e sem letras. Eles não tinham esse conhecimento profundo das Escrituras, mas o Espírito Santo revelou a eles e eles citaram aquele texto. E a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram maravilhados, como está registrado em Atos no capítulo 4, verso 13. Prosseguindo aqui, subtópico 3º, o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracleto por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo. Nós citamos no começo, na verdade prática, que o Espírito Santo ele está em atuação contínua na vida da igreja e na vida dos crentes individualmente. Quando o comentarista nos coloca que ele imprime o caráter de Cristo em nós, como é que ele faz isso? Através do fruto do Espírito. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas vai fazer que nós sejamos mansos, como nosso mestre. Vai nos moldar de tal forma que nós sejamos alegres, que a paz esteja em nós. Vai imprimir em nós essas virtudes do fruto do Espírito. E como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Ora, como é que se desenvolve um fruto? Para você colher um fruto, você tem que abrir um buraco, plantar uma semente ou uma muda, tem que esperar crescer, tem que regar, tem que podar. Cuidado constante, até que venha crescer e produzir. E mesmo depois de grande e produzindo, ainda requer cuidados. É assim que o Espírito Santo faz na vida do crente. Ele imprime no crente o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Quero frisar algo que está registrado aqui no verso subtópico 3º, quando ele diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas que temos ouvido. E o comentarista diz aqui que essa ajuda não nos desobriga ao estudo da Bíblia. Basta nós vermos os crentes de Bereia, que quando Paulo foi pregar a palavra para eles, a Bíblia nos diz que eles olhavam todos os dias nas Escrituras para ver se essas coisas eram assim. E infelizmente tem muitas igrejas empobrecidas por aí, igrejas doentes, porque os seus líderes não se preocupam em preparar uma palavra segundo a necessidade da igreja. Meramente abrem o texto, são pegos de surpresa, não meditaram no texto, não pensaram no que iam dizer, abrem o texto e jogam toda a responsabilidade para o Espírito Santo, quando na verdade essa responsabilidade é do líder, é do pastor, é do pregador, é do ensinador. Basta que nós vejamos que quando Paulo estava preso, ele convoca Timóteo para que viesse vê-lo, para que fosse ter com ele, e diz assim: não esqueça de trazer a minha capa e os livros, e principalmente os pergaminhos. Então nós não podemos jogar uma responsabilidade que é nossa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos revelar, o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos fazer lembrar, mas nós temos que cumprir a nossa parte e a nossa obrigação. Tópico 3º,
o Espírito Santo reprova e conhece e convence o mundo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. Subtópico primeiro, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Quando Jesus foi falar sobre isso, ele diz assim: o Espírito Santo convencerá o homem, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Mas qual pecado é esse? Será aquele pecado que eu cometo no dia a dia, mesmo depois de ter aceitado Jesus como Salvador? Não, não é esse. O pecado falado aqui é o pecado de incredulidade. Basta que nós vejamos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 37, quando Pedro começou a pregar aos judeus, e à medida que ele foi falando, eles foram sentindo na alma. E o texto vai dizer assim: compungindo-se eles em seus corações, disseram: que faremos, pois, varões e irmãos? E Pedro diz assim: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então, essa atuação do Espírito Santo quebrantou aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas estavam com o coração endurecido, mas o Espírito Santo as convenceu de que só Jesus poderia libertá-las do pecado. Então, quando ele fala que vem para convencer o mundo do pecado, esse pecado é a incredulidade. Porque geralmente o homem tenta se salvar pelos seus próprios meios. E aqui nós vamos encontrar que é somente crendo no Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, subtópico segundo, para nós partirmos para o final. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Que justiça é essa? É a justiça que nós temos que fazer como crente? Não. É a justiça de Cristo. Nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 18, no verso 9, Jesus falando uma parábola sobre o fariseu e o publicano. E ele vai dizer que o fariseu orava e dizia: ó Deus, eu te agradeço porque eu dou os meus dízimos, e eu não sou como esse homem aqui, e nem como os demais homens. E vai começar a mostrar as coisas que ele fazia, a sua justiça, enquanto o outro não ousava erguer os olhos e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus o completa dizendo: esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Nessa parábola nós percebemos uma tendência que as pessoas têm de querer alcançar a sua salvação pela sua justiça, e isso é impossível. Efésios 2:8 vai nos dizer que não é pelas obras para que ninguém se glorie. É fato que nós, depois de aceitarmos Jesus, nós temos obras, mas são obras porque nós somos salvos, e não obras para ser salvo. A maior, vamos dizer assim, o que pode deixar Deus indignado é o fato de Deus ter dado o seu Filho para salvar o homem e o homem querer produzir a sua própria salvação. Em Lucas 18:18, nós vamos ver também um jovem rico. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: guarda os mandamentos, tudo isso eu fiz desde a minha mocidade. Aí Jesus disse assim: então vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia diz: ele se retirou triste porque possuía muitas riquezas. Estava disposto a fazer qualquer sacrifício, porque quando Jesus disse, guarda os mandamentos, ele disse: tudo isso eu já fiz desde a minha mocidade. Então é uma justiça própria, e essa justiça própria não pode levar o homem a lugar algum. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado e da justiça, mas é a justiça de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Deus considerou como preço suficiente para pagar o pecado do homem. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele pagou um preço. E aí a gente pergunta: pagou para quem? Porque existem pessoas que pensam que Jesus pagou um preço para Satanás. E isso não é verdade. Jesus pagou um preço para a justiça divina. Porque o homem pecou, o homem cometeu um erro. E Deus, sendo justo, ele tem que fazer justiça nesse sentido. A santidade de Deus foi agravada. Sendo assim, Deus tem que punir o transgressor. Mas por que Deus não feriu o homem?
porque o seu amor não permitia que Deus destruísse o homem. São os atributos divinos em equilíbrio. Então o que Deus faz? Deus não podia simplesmente ignorar essa condição do homem, essa questão do pecado. O que Deus faz? Alguém tem que morrer. Como o amor de Deus não permitiu que o homem morresse, Deus enviou o seu filho para morrer em lugar do homem. Essa é a justiça que o Espírito Santo convence o homem. Jesus morreu em teu lugar para que você não se perdesse, para que a sua alma não se perdesse. Vamos prosseguindo aqui. Subtópico 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Qual juízo é esse, afinal? Vamos nos lembrar que lá no livro do Gênesis, quando o homem peca, a mulher peca, Deus dá uma sentença. E essa sentença é para a mulher: porque você fez isso, multiplicarei as dores do teu parto, com dor darás à luz filho, e o teu desejo será para o teu marido. Para o homem Deus diz: do suor do seu rosto comerás o teu pão. E essas coisas se cumpriram. E para a serpente Deus diz assim: por inimizade entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, a semente do homem e a semente da serpente. Simbolicamente está dizendo, completando o versículo, tu lhe ferirás a cabeça e esta lhe ferirá o calcanhar. Simbolicamente está dizendo, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, quando diz que convence o homem, convence o mundo do juízo, é o juízo que Deus lançou sobre Satanás e que o Senhor Jesus agora cumpre. A humanidade estava presa no pecado devido ao fato de Satanás ter sido, entre aspas, vitorioso ali no Éden. Jesus agora, ele se torna vitorioso sobre Satanás, porque a Bíblia vai dizer, assim como pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, agora pela obediência de um homem, o pecado, vamos dizer assim, é retirado daqueles que aceitam Jesus. Então, o juízo está lançado, a vitória sobre a serpente, ela foi dada. Essa é uma vitória que será consumada com o arrebatamento da igreja, quando nós recebermos a glorificação do corpo. Quando Jesus se oferece ali na cruz do Calvário, está decretada a derrota de Satanás. Porque agora o evangelho é pregado, o Espírito Santo vai aplicando isso no coração dos homens, vai mostrando, vai convencendo o homem do pecado, da incredulidade, vai convencendo da justiça daquilo que Cristo fez e vai mostrando que Satanás perdeu a hegemonia sobre o homem. E agora as pessoas que vão aceitando Jesus, elas vão saindo do estado de morte para a vida. Por isso o Senhor Jesus vai dizer assim: todo aquele que crê em mim não morre. E aquele que vive e crê em mim, ele não morrerá eternamente. Então, à medida que a pessoa está no Senhor Jesus, ele aceitou Jesus como Salvador, até na sua morte há esperança para ele, porque a sua alma está salva. No finalzinho aqui ele vai dizer assim: esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Paulo vai escrever assim, que Jesus cravou na cruz a cédula do pecado que nos era contrária. Isso diz respeito a apagar o escrito que tinha nos pergaminhos, usava-se um produto para apagar aquele escrito. Então aquela acusação que era para nós, a Bíblia vai dizer que ele cravou na cruz. Nós não devemos mais nada, por isso o Espírito Santo nos convence desse juízo. O pecado foi julgado, Satanás foi julgado e nós somos vitoriosos por meio de Cristo. A conclusão vai nos dizer assim: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva,
como as ovelhas individualmente e age também no mundo no processo da salvação. Agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está atuando na tua vida, seja para purificar, seja para renovar, seja para despertar para o trabalho. O Espírito Santo está atuando e a Bíblia vai nos mostrar em forma de alegoria, em forma de figuras, assim como o servo Eliezer foi buscar uma esposa para o seu senhor Isaac, e ele a presenteou e ele a adornou com joias e a trouxe embelezada para o senhor Isaac, para o seu senhor Isaac. Assim é a atuação do Espírito Santo. Ele está purificando a igreja, ele está adornando a igreja com dons espirituais, ele está preparando a igreja. E em breve, muito em breve, ele vai nos levar para o encontro com o noivo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com outros professores e de ser um inscrito no canal. Deus te abençoe.